Oi, pessoal, tudo bem? Estou conectando. Daqui a pouco está todo mundo aqui online. Deixa eu começar aqui no Instagram também, para a gente poder começar ao vivo. Esse aqui. Enquanto isso, ele vai avisando que a gente está ao vivo. Oi! Oi, mãe! Não é muito bom, né? Eu vou fazendo esses ajustes porque... Então, tá. Enquanto chama, avisa para todo mundo que eu tô entrando online. A gente vai começando aqui a ajustar tudo. Ixi. Hoje a casa tá movimentada, mas vai dar pra gente conversar. Enquanto isso, ele vai notificando e avisando, enfim, para todo mundo que a gente tá online. E hoje nós vamos falar de um assunto que várias pessoas me pediram, que é sobre precificação. Então, eu vou aproveitar esses minutinhos e vou colocar aqui para vocês o link da pesquisa, né, para quem, enfim, quer entrar nesse meio, né, que a gente vem conversando. Oi, tudo bom, Vânia? Tudo bom? Eu estava falando que eu vou colocar aqui nas redes sociais, vou até pegar aqui meu celular, porque quem ainda não... E como é que eu vou fazer? Não sei. No Instagram não sei se eu consigo fazer. Mas quem tá no Facebook já recebeu. Se vocês não tiverem, me coloca aqui uma mensagem, me manda ali naquela setinha, uma mensagem com o e-mail de vocês, porque eu quero enviar para vocês uma pesquisa que eu tô fazendo. Caso vocês não tenham respondido ainda, entrem nesse link que eu vou mandar. Ai, que delícia! Arte nas mãos. Me repete o teu nome, porque eu não me lembro de ter visto o teu nome ainda. Da Madame do Bolo, eu já sei que é Vânia, tá certo? E eu quero mandar para vocês um link com uma pesquisa que eu estou fazendo. Se vocês puderem responder, eu agradeço. Que é para conhecer um pouquinho mais vocês, as expectativas. Eu estou digitando aqui, então vou pedir só um minutinho de paciência, porque no Instagram eu não tô... Silvia, tudo bom? Silvia, tá falando tá onde? Me conta enquanto eu escrevo aqui a pesquisa, porque eu gostaria muito que vocês respondessem essa pesquisa para mim, porque ela está me ajudando, inclusive, a saber quais são os temas que vocês querem ver e quais eu posso colocar, porque a gente conversa hoje sobre preço e conversa na sexta-feira sobre equipe, tá? Então, a gente já tem live agendada na sexta, né? Então, só para a gente fazer uma retrospectiva... A gente fazer uma retrospectiva do que a gente já conversou por aqui. Não clica no link agora, deixa para clicar depois, tá? Ou você pega aquela setinha que tá aqui embaixo e me manda um direct que eu mando o link da pesquisa para vocês. Oi, Bárbara, tudo bom? Pode me mandar uma mensagem com o e-mail de vocês aqui no direct, que daí eu mando para vocês o link da pesquisa. Por que essa pesquisa? Porque eu consigo, através dela, Oi, Márcia! Conhecer o perfil de vocês e saber quais são as principais dúvidas que vocês gostariam que virassem tema para nossa live, ok? E aí, fazendo uma retrospectiva do que a gente já conversou esses dias, né? A gente já falou sobre empreender as ideias e foi uma conversa muito legal, porque as pessoas que não sabem ainda como começar, né? Empreender as ideias pode ser uma excelente oportunidade de se testar e entender o quanto você está se preparando, né? E o quanto você consegue transformar essas ideias em ação. Então, a gente fez uma live falando sobre empreendendo as ideias. Depois a gente falou sobre sendo organizada e produtiva, que inclusive eu dei o link para as pessoas que me pediram para baixar o Planner, que é uma ferramenta, né, de organização mensal ou semanal,
onde você consegue ali colocar as suas atividades prioritárias e aí conseguir, então, estabelecer quais são as prioridades da semana, do mês, e entendendo como é que o teu dia pode ser mais produtivo, né? Depois nós falamos sobre as melhores parcerias da vida, como fechar parcerias, sempre pensando na fórmula ganha-ganha, que é estabelecer parcerias que te tragam crescimento e que você possa trocar, né? Aumentar o teu network, mas trocar produtividade, não é produtividade a palavra, mas que você consiga fazer de uma forma justa trocas, né? E ganhos para ambas partes. Então, a live da parceria foi muito bacana, porque até foi tema pedido por uma das pessoas que me seguem, que estava me falando um pouco sobre a dificuldade de participar de algumas feiras, de algumas exposições, por ser, às vezes, um custo elevado de início, assim, mas eu trouxe o tema mostrando para vocês que estabelecendo boas parcerias, tanto de equipe, quanto de fornecedores, quanto de troca de divulgação, você consegue crescer muito, né, aumentar o teu network, aumentar a tua força de trabalho e de visibilidade, só estabelecendo essas parcerias positivas. E aí, na segunda-feira, nós falamos sobre posicionamento, né? Como trazer o teu nome, a tua marca de forma clara, os teus objetivos de forma clara, a tua forma de trabalho sendo, né, divulgando e trabalhando a teu favor. Então, a gente falou um pouquinho sobre posicionamento. Hoje a gente vai falar sobre precificação, né? Preço e valor, ou os dois, né? E na sexta, então, a gente fala sobre equipe. E então vamos começar, porque a gente tem bastante conteúdo para falar e eu gostaria que, agora que o Instagram, inclusive, deu essa possibilidade, se vocês quiserem fazer perguntas durante a live, eu não vou conseguir acompanhar as perguntas por lá. Mas se vocês quiserem deixar perguntas para eu responder depois e temas que a gente pode trabalhar, vocês podem deixar lá naquela eu lanço para vocês aquela perguntinha lá, aquele espaço de pergunta no Stories, vocês me mandam as perguntas, fica lá armazenado e aí a gente marca uma nova live sobre esse tema, tá? E no final eu vou falar mais uma coisa, uma novidade para vocês que eu acho que pode ser legal e para quem está nesse ritmo de aprendizado pode ser uma oportunidade da gente fazer um aulão, né, de discutir ideias, e aí eu quero fazer um convite para vocês. Então, vamos começar a falar sobre precificação, tá? Eu vou só aproveitar aqui que eu tô junto com vocês e lembrar que eu tô aqui na fanpage e tô aqui no Instagram, então desculpem se de vez em quando eu dou uma olhadinha para um e não dou uma olhadinha para outro, mas eu tô vendo todo mundo aqui na fanpage, muito obrigada, e se quiserem depois, quem tem o Instagram empresarial e quiser colocar o seu nome, para mim fica super gostoso eu poder saber com quem eu tô falando e da onde eu tô falando, tá bom? Mandinha, TL Artes, Madame do Bolo Já Sei, e assim a gente vai seguindo. Eu e a minha colinha aqui, trouxe algumas referências aqui para mostrar para vocês depois. Mas vamos começar falando que colocar preço é algo que no primeiro momento é quase muito difícil e até às vezes muito estranho, né? Porque você vai começar a ter que precificar algumas coisas que você às vezes ainda não tem referências, né? Como precificar as minhas ideias, né? Se na verdade para mim elas fluem, elas borbulham dentro de mim, como precificar essas ideias, né? Porque quando você está falando de algo físico, você tem de alguma forma como analisar de uma forma mais prática o valor dessa peça, o valor desse espaço, o valor, né? Porque você tem algumas formas práticas, você vê quanto que você investiu ali para comprar, você faz um percentual, você tem algumas referências. Agora, quando você está falando de algo como uma ideia, como um teu tempo de trabalho, é muito complicado. A gente sabe que não é tão simples, né? Durante muito tempo, eu, por exemplo, que tenho uma crença limitante em relação a dinheiro muito presente nos meus sentimentos, né? E eu trabalho para resolver isso dentro de mim.
Durante muito tempo eu não conseguia, eu não me sentia confortável na hora de colocar preço no meu trabalho, porque as minhas ideias, elas são parte do meu trabalho, mas elas não são meu trabalho como um todo, né? Então, isso que a gente vai ter que ter o cuidado de entender, né? Então, durante muito tempo eu também não sabia como cobrar, né? Então, eu às vezes discutia com algumas pessoas com quem eu precisava fazer essas trocas, elas me traziam essas informações de forma muito simples. Helena, você tem que cobrar tanto, ou você não pode cobrar menos de tanto. Eu falava, tá, mas de onde estão vindo esses números, né? E eu ainda não estou me sentindo confortável para apresentar esses números. Então, eu comecei ao longo desse tempo a entender o que essas pessoas me traziam de informação e comecei a fazer um levantamento, né, do quanto eu investia, né, de forma financeira mesmo, então, em forma de valor, o quanto eu investia para poder ter essas informações e criar essa bagagem de informações e inspirações dentro de mim. E aí, quando eu falo em investimentos nesse caráter mais pessoal, eu estou falando em livros, cursos, viagens, né? Depois a gente até vai reforçar a parte do tempo, mas o quanto eu, por exemplo, invisto num livro para trazer diferencial para o meu trabalho. O quanto eu invisto num curso para me tornar uma pessoa que tem esse conhecimento adicional para introduzir no meu trabalho. Quanto eu invisto em conhecimentos paralelos, né? Porque às vezes a gente acha que só porque eu comprei um livro de decoração e depois eu comprei um livro de saúde, eu não posso ter essas duas referências com o mesmo peso. Mas talvez a informação de saúde que eu adquira num desses conteúdos que eu comprei, que eu adquiri, ele vai me dar base para eu poder apresentar um evento, um produto final relacionado a essa área. Oi, pessoal, tudo bom? Ó, eu vou dando oi para vocês, que eu tô vendo que tá entrando bastante gente, e eu vou continuando o conteúdo, porque hoje o conteúdo é um pouquinho mais denso, e eu quero que todo mundo fique até o final, tá? Então, ó, beijos para quem tá entrando, e então eu preciso parar, tirar até essa crença de mim, de que tudo que eu tô investindo não tem um valor, né? Sim, uma revista que eu compre, que faça conexão ao meu conteúdo, ao meu conhecimento, à minha atualização. Uma viagem que eventualmente pode ter sido de um passeio, mas que ela me traz uma bagagem cultural que eu posso usar depois de elementos. Eu tive até uma pessoa para quem eu trabalhei, que era muito incrível, porque ela viajava muito. E por algumas vezes ela foi questionada por que ela viajava tanto, e ela falava, porque eu estou me capacitando, eu estou indo atrás de novidades, de experiências, de situações que eu posso depois trazer para os meus eventos. E eu comecei a ver o valor disso. Só que tudo isso tem um custo. Eu não estou dizendo que você vai pegar esse custo dessa viagem e vai dividir pelos 10 próximos eventos. Não é isso. Só que você precisa ter noção de que para você criar essa bagagem, você teve um investimento. E esse investimento não pode simplesmente ser anulado. Ele serve de subsídio para que você entregue um produto final de qualidade. Então, ele tem que ser considerado, tá? E a questão do tempo, né? Então, eu acho que é muito importante quando você começa a desenvolver, e aí um projeto específico, você tem que ter noção de que se você pretende entregar algo que é assim, peguei, entreguei, ele tem um custo, ele tem um tempo, ele tem um envolvimento para você obter esse resultado. Agora, quando você se dedicar a esse projeto e esse projeto demandar um tempo de pesquisa, de busca, de você tentar realmente entregar algo diferenciado para o teu cliente, isso vai exigir um tempo a mais. E esse tempo hoje, que eu considero uma das moedas de troca mais importantes do mundo moderno, esse tempo, ele tem que ser inserido dentro do teu projeto. Você tem que perceber que ele tem um custo, né? Então, quanto eu estou disposta a
ter esses investimentos para poder entregar algo diferente. Então, isso tem que estar nesse contexto da precificação. Que aí, quando eu falo de valor e de preço e de valor, essa é a parte do valor. Que valor eu quero entregar para o meu cliente? Quando nós conversamos na live de segunda-feira, falamos sobre posicionamento, né? Nós conversamos sobre justamente de que forma que eu quero me apresentar para esse meu cliente, né? De que forma que eu quero me apresentar para o mercado. E esses investimentos que eu acabei de falar, eles são o valor que você vai entregar para o teu mercado, né? É de que forma que você quer mostrar que tudo que você adquire é uma bagagem para você realmente fazer jus ao preço que você está colocando no teu trabalho, porque você investiu muito lá atrás para poder entregar esse diferenciamento na frente, né? Então, o quanto eu estou disposta a investir e o quanto eu estou disposta a me preparar para poder entregar algo diferenciado. Isso não se mensura como eu falei, não é algo que você vai pegar um número 100 e vai dividir pelo número de projetos, não. Isso é o teu investimento. Só que ele vai ser justificativa para o teu preço final, tá? Então, quando você for entregar um projeto e você for apresentar para o teu cliente, você não vai dizer, não, eu estou te cobrando X porque eu tive que fazer muita pesquisa, eu tenho muita bagagem. Não, não é isso. Mas todo esse investimento que você fez, ele vai justificar o diferencial que você vai entregar no resultado final do teu projeto, né? Então, ele é um investimento. Ele nunca vai deixar de ser um investimento, porque muitas vezes você não vai ter um retorno de imediato desse investimento, né? Ele não é algo que você vai falar assim, não, mas em 3 eventos eu já tiro esse resultado, como, por exemplo, se você fizer isso com uma cadeira. Né, eu adquiri uma cadeira diferenciada para o meu evento e eu sei que em 10 eventos eu vou pagar o custo dessa cadeira. Não, num investimento de capacitação, de aperfeiçoamento, você não vai ter esse resultado mensurado desta forma, mas no resultado que você vai entregar e no preço que você vai colocar no teu trabalho, ele vai vir. Então, por que eu falei tudo isso antes? Por quê? Porque quando você vai... Então, Vânia, é isso que eu estou te explicando. Você não tem como você calcular esse valor, ele não vai vir ali no orçamento. Ele não vai vir, porque assim, você pode fazer um curso que custa R$500, só que você pode fazer um curso que custa R$5.000. Você vai fazer uma viagem de passeio e vai comprar um livro que custa R$50. Você não tem como mensurar. São oportunidades, são as tuas buscas, né? O direcionamento de aprendizado de acordo com o teu perfil, com o que você encontra de oportunidades. Você não tem como mensurar esse valor. Eu quero só te dizer que ele tem um valor. Que ele tem um valor porque para você chegar no teu cliente e dizer para ele que você vai entregar algo que é especial, que é diferente e que se justifica o preço que você está colocando, você vai ter que ter feito algum investimento antes para justificar. Se você só entrar na internet e pegar as referências iguais que todos podem buscar e entregar o mesmo resultado que qualquer pessoa copiaria, ou que, né, não vou nem falar copiar, porque a gente não é muito, vamos dizer que nós somos criadores e não somos a favor de cópia. Mas se você simplesmente pegar uma referência e se projetar naquela referência, talvez você não possa justificar um valor diferente, um preço diferenciado de trabalho. Agora, se você fizer todo esse trabalho de se preparar para o mercado, talvez se justifique esse valor. É isso que eu estou falando. Você não vai ter eu não tenho como te dizer quanto que você vai investir. Muito provavelmente, o que você investe na capacitação da tua área é diferente do que eu invisto na capacitação da minha área, né? Cada um tem o seu valor. Mas eu preciso, e é importante, que fique muito claro para esse meu cliente esse valor que eu tenho de investimento, né? É muito importante que ele entenda que você tem o cuidado de conhecer a empresa dele, de entender os objetivos dele, de conhecer os clientes dele e a partir destas informações, você buscar naquela tua bagagem de conhecimento qual a melhor forma de entregar o resultado que ele está buscando. Uma forma única, uma forma que só você vai conseguir entregar, né? Então, é mostrar para ele que você tem condições de entregar algo diferente, porque você tem condições, porque você se prepara para isso, né? E que você
se justifica cobrando esse valor diferenciado justamente por isso, tá? E eu até reforcei aqui, quando eu faço aqui a minha cola, eu coloco alguns itens que eu acho que são muito importantes. Então, quando eu apresentar um projeto, eu preciso explicar, né, e justificar esses diferenciais. Então, eu preciso saber, não, eu preciso mostrar para ele que eu entreguei tudo que eu podia entregar para aquele projeto. Por isso, ele tem esse preço, né? E aí você tem que se perguntar: eu realmente estou entregando tudo que eu posso por esse projeto? Porque daí ele provavelmente vai virar para você e vai dizer: nossa senhora, eu achei que esse evento devia custar muito mais caro, porque você acabou entregando muito mais do que eu esperava. Eu fiquei tão satisfeito, porque assim, o que a gente busca quando a gente realiza um projeto até eu fiz um vídeo sobre isso, é o uau, né? É tipo, nossa, eu não esperava por isso. Porque foge do convencional, ou porque foge do que todo mundo poderia me entregar, porque é objetivo. De alguma forma você tem que buscar esse uau do teu cliente, né? Então, o trabalho mais importante, eu acho que não é nem você convencer o teu cliente a pagar o teu preço. É você entregar para o teu cliente aquilo que você se propôs a fazer, né? Dentro daquele orçamento que você estabelecer. Bom, tá. E aí, onde que eu encontro esses clientes, né? Porque a gente falou sobre posicionamento antes de falar sobre preço, justamente para que fique claro que o valor que você quer cobrar tem que estar alinhado ao valor que você se apresenta, né? Que você apresenta ao mercado. Então, se você se posicionar da forma certa, se você se valorizar, né? E se comunicar bem, atender bem desde o começo, entregar um orçamento alinhado, adequado, claro, sabe? Não é você se preocupar em encher de linguiça e tentar botar mais coisas para poder convencer o cliente, não. É você botar aquilo que você realmente tem condições de entregar, você criar uma linha, um processo que ele saiba que está muito claro e que, eventualmente, se algum contratempo acontecer, você tem condições de atender, porque está tudo previsto, assim, o previsto que eu digo, porque a gente mesmo sabe que quem trabalha com evento trabalha com a diversidade, você tem que saber, né, trabalhar com as crises e gerenciar crises. Um dia nós vamos conversar sobre gerenciamento de crise, porque tem muitos eventos, existem muitos contratempos no evento, mas você tem que saber e você tem que passar para o teu cliente tranquilidade e confiança de que tudo está dentro do script e o que não está vai ser resolvido com mais tranquilidade, porque não tem nada fora, porque as outras etapas estão previstas, tá? E aí o que acontece? Por que eu tentei falar sobre valor antes de falar sobre preço, né? Porque uma das coisas que a gente realmente tem muita dificuldade é estabelecer a parte que a gente quer ganhar, que seria o nosso cachê, né? Só que eu acho que depois que você entender o posicionamento, entender o valor que você vai entregar para o seu cliente, vai ficar mais fácil você estabelecer em números o quanto você precisa tirar nesse projeto, para que ele seja justo e que seja para que você possa replicar esse modelo de projeto, né? Para que você possa, para que seja saudável e que você consiga manter a sua empresa executando esses tipos de projetos, né? A gente já falou sobre parceria, nesse caso a gente está falando de contratos, né? De negócios fechados. E aí, para isso, você precisa ter uma noção real dos teus custos. Já vi muitas situações, onde pessoas que entregam produtos no mercado, elas não têm uma real noção de quanto que elas gastam, o quanto que elas investem, que aí nesse caso acho que não é nem investir, é quanto realmente aquele evento custa para elas, né? Porque uma coisa é você pensar que para executar uma determinada etapa do projeto, você vai gastar
você vai ter que mandar produzir um material X e aquele X custa R$ 5 por unidade, você precisa de 100 unidades. Então, você sabe que aquele volume vai custar tanto. É objetivo esse número, né? Agora, para você comprar esse produto, você precisou sair para procurar? Você precisou fazer ligações para procurar? Você precisou buscar referências para apresentar para o teu cliente para que ele aprovasse? Você teve que criar uma peça base. Todos esses custos, eles precisam estar previstos dentro daquele único projeto. Você não pode ficar jogando números para a tua empresa. Ele tem que caber dentro daquele único projeto. Não são valores que você vai antecipar, mas são valores que você precisa saber que eles aconteceram, né? Então, assim, quais são os custos operacionais que você precisa visualizar dentro do teu projeto? Se você tem custos com combustível, se você tem custos com terceirização, se você tem custos com, como eu falei, com telefone, com correio, às vezes, né, com documentação, às vezes precisa ir num cartório para ter uma cópia autenticada para alguma situação. Esses custos, eles precisam estar previstos dentro do teu orçamento. Então, uma das primeiras coisas que eu te falo é que você tenha uma planilha e um controle de custos muito alinhado, né? A gente sabe que às vezes na correria nos eventos a gente acaba não computando tudo, mas vai anotando, vai guardando notinhas, porque na hora que você for fazer o relatório você precisa saber quanto que aquele custo, quanto que aquele evento custou, né? E aí considera tudo: terceirização, ajuda, locação de material. Tudo que você precisa tem que estar ali dentro. Eu tenho alguns modelos de orçamentos aqui, só para vocês entenderem, que eu até não vou mostrar o meu orçamento todo, mas assim, ó, por exemplo, eu chego a separar por segmentos, para ficar mais claro. Então, eu separo assim, o que é de comunicação, né? O que é de ação de terceiros, por exemplo, se eu tenho divulgação na rua de panfletagem, enfim, eu coloco ali, se é material que eu preciso produzir, se é recursos humanos, se é locação de material, se é estrutura, eu chego a separar o que é sonorização, que é claro que aqui nesse caso é um projeto grande, mas eu faço esse formato de divisão de planilha de centros de custos para qualquer projeto, até para os meus aniversários, até para o casamento eu fiz tudo separadinho. Por quê? Porque eu consigo visualizar aonde está, ou aonde tem um alto custo, talvez seja a área onde eu preciso dar uma renegociada, ou eu preciso segurar a onda, né? E aonde eu tô tranquila. Então, assim, por exemplo, eu tenho equipe. E aí eu preciso vestir a minha equipe. Então aí eu mando fazer uma saia, aí eu compro o lacinho da cabeça, aí eu compro a blusinha, aí quando eu vi eu já gastei 3 vezes mais do que eu deveria. Não, eu pego o meu orçamento, eu faço uma prévia de valores, e aí eu vou utilizando a verba e vou botando o previsto e o realizado. E aí eu vou cuidando desses valores para que eles estejam realmente de acordo com o que eu posso investir nesse projeto, né? E aí, 2 erros grandes, tá? E 2 erros e um conselho. 2 erros são o seguinte: a gente costuma ter muita dificuldade em cobrar por aquilo que é nosso. Então, isso vale para as nossas ideias e isso vale também para as nossas estruturas, os nossos acervos. Muitas pessoas acabam investindo em acervo. E eu acho que, dependendo da demanda que você for ter de trabalho, ou dependendo do formato de projeto que você vai realizar com constância, eu acho que é justificável você ter um acervo. Por exemplo, eu tenho um tipo de cadeira, eu trabalho com as oficinas infantis, né? Vocês sabem que eu trabalho com produção de eventos infantis. Então, uma coisa que eu uso muito são mini cadeiras. Mini cadeiras, eu aqui na minha cidade, eu tenho uma dificuldade de alugar cadeiras. Não existe uma empresa, agora até existe, tá? Mas na época que eu comecei não tinha. Então, era muito custoso para mim, cada evento que eu ia realizar,
ou eu tinha que procurar um fornecedor de fora, ou eu tinha que utilizar aqueles puffs que, além de eu achar feios, eles não atendiam o meu modelo de projeto, fugiu a palavra, não é o meu posicionamento, mas é o meu perfil de projeto, e eles acabavam ficando sujos, e aí eu tinha que limpar, e aí eles... Enfim, eu comecei a perceber ao longo do segundo, do terceiro projeto, que o volume que eu tinha de projetos dali para frente justificava eu comprar as minhas próprias cadeiras. Foi um investimento alto, um investimento pensado. Tudo bom, Rogério? Acho. É um investimento pensado. Eu realmente tomei a decisão consciente, porque era um valor alto, e eu fiz exatamente isso que eu falei para vocês. Eu comprei a cadeira e eu peguei o valor dela e dividi. Olha, para que esse valor se pague, eu vou precisar colocar um percentual mínimo, enfim, em cada projeto. Então, um erro que muita gente faz é o seguinte: pensar que esse material é um investimento da empresa e ele não precisa ser contabilizado como uma locação dentro do projeto. Bom, acho que esse é um grande erro, porque, na verdade, se você não adquirir esse produto e você não considerar que ele também pode deteriorar, ele também pode quebrar, você também pode ficar com ele defasado, você nunca vai conseguir retirar o valor o investimento que você realizou. Você tem que ser justo, né? Ele tem que fazer sentido dentro do orçamento. Então, se a cadeira custava R$100, eu não posso querer botar R$100 da cadeira num único projeto. Eu tenho que fazer uma média dos eventos que eu posso realizar pela vida útil dela ou pelo formato onde ela cabe, né? Porque também não adianta eu botar um valor num projeto que ela não caberia. Então, você faz um percentual e é legal, nesse momento, você ter uma noção de valor de mercado, né? Quanto custaria para eu locar uma cadeira dessa dentro de, se fosse de uma empresa terceirizada? Custaria R$15? Então, você já sabe que você tem que colocar algo entre esse valor para que seja justo ao teu projeto, mas que você também possa entendê-lo como um investimento que você está fazendo para a empresa, né? E que cabe dentro dos projetos que você está realizando. Então, um dos grandes erros é a gente não considerar o nosso acervo como um material de locação. E quem estava na outra live viu que eu falei sobre posicionamento de locação. Então, por exemplo, a minha empresa, ela não se posiciona como uma empresa de locação, tá? Então, o que acontece? Quando eu apresento para o meu cliente um orçamento aonde ela sabe que eu vou utilizar o meu acervo e ela me pede assim, e foi a história que eu contei, né? Que ela me pede assim, mas e se eu tirar 10 cadeiras, vai ficar quanto? Daí, o que eu apresento para o meu cliente bom, essa peça que eu vou utilizar, ela faz parte da composição da produção que eu vou te entregar. Se eu vou te utilizar 10 cadeiras ou 50 cadeiras, é um problema meu, porque o que eu estou te entregando é a produção geral e não a unidade. Então, no meu caso, eu não chego a detalhar lá para o meu cliente que cada cadeira custa R$15. Só que eu sou justa com ele e eu digo, olha, eu vou te entregar um espaço aonde eu consigo atender no mínimo 15 crianças. Então, eu já sei que no mínimo 15 cadeiras ele vai ter. E ele sabe disso também, né? Então, e dentro da minha previsão de orçamento, eu tenho que considerar que eu tenho obrigação de considerar transporte para no mínimo 15 cadeiras, que eu tenho que considerar que essas 15 cadeiras têm que estar com as 15 almofadinhas, enfim. Então, assim, eu tenho que ter o cuidado de ser o mais clara possível no orçamento, sem precisar ficar presa a esses números, porque eu não me posiciono como uma empresa de locação, mas eu preciso desse material locado e ele precisa estar presente no meu orçamento. Essa proposta aqui que eu monto, eu tenho 2 formatos, um que é mega detalhado, que é para mim, para eu saber aonde está a receita que eu tenho e o que eu vou, o previsto e realizado, e eu tenho o formato de orçamento que eu apresento para o meu cliente, que
os mesmos números, porém, eles não precisam ir com todo esse detalhamento, porque isso diz respeito a mim, ao quanto eu estou trabalhando com esses números. Mas eu tenho que ser íntegra e eles têm que estar coerentes, né? E aí agora acho que a gente vem para parte que eu sei que é a parte mais difícil, pelo menos foi durante muito tempo para mim, que é o meu cachê, né? Eu tenho por opção, e aí eu acho que é importante vocês entenderem a questão do posicionamento, de como vocês querem se apresentar ao mercado. Eu tenho como opção trabalhar com um cachê pela profissional que eu sou e um valor operacional que aí diz respeito à minha equipe, que aí diz respeito ao transporte, à mão de obra, de terceiros, né? Mas eu sempre tenho dentro do meu projeto, quando eu entrego um projeto para o meu cliente, por exemplo, eu sempre tenho um custo ali, um custo não, eu sempre tenho um valor que ele é representativo à produção e coordenação do evento. O que corresponde a esse número? O meu tempo de pesquisa, o meu tempo de dedicação ao projeto, a minha presença ao local para acompanhar e gerenciar e coordenar todos os fornecedores. Então, esse valor eu sempre deixo muito claro para o meu cliente do que ele se trata. Eu tenho por preferência, né, e eu acho que isso é uma questão muito delicada e muito pessoal, não vou dizer se eu sou contra ou se eu sou a favor, eu só vou dizer que não é a minha forma de trabalhar. Eu não coloco valor sobretaxado em fornecedor. Então, se o fornecedor diz para mim, se o terceirizado, por exemplo, a equipe de sonorização, se ela diz para mim que o valor dela é X, é exatamente aquele X que eu apresento para o meu cliente. Porque essa é a minha forma de trabalhar. O meu cliente sabe, e se ele quiser pagar direto, como eu estou falando com empresas corporativas, né, e eu gosto de deixar isso bem claro, às vezes eles precisam que esses valores estejam claros por uma questão de emissão de nota fiscal, por uma questão de eles já se comunicaram com aquela outra empresa, ela sabe mais ou menos quanto é que a empresa cobra, enfim. Então eu gosto de deixar os valores dos terceirizados descritas no projeto, para que ele entenda que aquele projeto tem um valor total, mas eu deixo muito claro que o meu valor não está direcionado, não está preso ao valor dele. Então, por isso, eu coloco o meu valor separado, né, como a pessoa, cabeça pensante, criativa daquele projeto. E aí vocês vão me dizer, tá, mas como eu vou cobrar por isso? Aí é que começa toda aquela informação de bagagem, de posicionamento que a gente vai adquirindo. Vamos ser coerentes, para um projeto que eventualmente custe R$1.000, você não vai dizer que o teu trabalho custa 500, porque senão você não vai conseguir realizar o projeto. Por mais bagagem criativa que você tenha, ele não vai conseguir pagar esse projeto. Então, você tem que ser coerente ao projeto e entender o nível de envolvimento que o projeto gera e de tempo que ele vai te exigir para você poder chegar nesse número, né? Então, é muito relativo eu dizer para você. Já teve projeto que eu coloquei que o meu cachê era R$500 e já teve projeto que eu coloquei que o meu cachê era R$5.000, porque depende muito do tempo que eu vou dedicar e de pesquisa e de contato com fornecedores e de... Eu tenho que dimensionar isso e cada um de vocês vão saber o quanto isso está relacionado. Para um produtor de evento, se existe, eu gostaria até de saber, mas eu não conheço, de verdade, eu não conheço um valor hora, um valor, né, que seja um valor hora trabalho, porque cada um tem a sua bagagem, cada um tem o seu conhecimento e cada um traz para os seus projetos aquilo que ele tem de mais importante, que mais adquiriu, né? Mas eu acho que você tem que deixar muito claro o seu valor, né? E esse valor tem que estar presente e claro na entrega do teu preço, né? Então, por isso que a gente falou tanto sobre posicionamento e preço, posicionamento e valor. Porque se você não deixar isso de forma muito clara, ele não vai entender. E se ele não entender, ele não vai pagar. E se ele não pagar, você vai ter que fazer uma escolha, né?
você vai ter que baixar o seu valor para poder fechar aquele contrato, né? Para você apresentar o teu potencial, porque eu já fiz isso, gente. Eu já fechei projeto onde o meu marido falou: meu Deus, você está pagando para trabalhar? Mas eu falei, não, é porque eu quero entrar nessa empresa, eu quero que ela conheça o meu trabalho, eu quero fazer ela entender que eu tenho um valor. E aí depois, só que quando eu apresentei aquele valor, quando eu apresentei aquele projeto com aquele orçamento, eu falei para ela, olha, esse aqui não é o valor que eu acredito que seja justo, mas eu realmente gostaria de ter a oportunidade de apresentar meu trabalho para você. Então, assim, eu preciso que fique muito claro que para esse projeto eu vou conseguir absorver esse cachê, vou conseguir absorver esse valor de produção, vou ter que diminuir minha equipe, ou eu vou. Aí a gente vai encontrar qual é o caminho que é o mais adequado. Só que para um próximo projeto eu já gostaria que você tivesse ciência de que o meu valor vai ter que ser outro, para que eu possa te entregar um resultado tão bom quanto esse, ou melhor ainda que esse, né? Então, eu preciso que vocês entendam que não é errado, né, fazer eventos pro bono ou fazer parcerias onde você não tenha nada para receber financeiro, mas vocês precisam entender que o valor que vocês vão colocar nesses projetos tem que ficar muito claro desde sempre, porque senão depois fica muito difícil de você recuperar recuperar esse posicionamento, né? De você recuperar essa que o mercado entenda que você tem o seu valor, né? Então, eu gostaria de dividir modelos de orçamento com vocês, de como eu trabalho, e posso, para quem quiser, manda o direct ali com o e-mail, eu tenho uma base de orçamento que eu não me incomodo de compartilhar com vocês, só que, claro, cada evento, cada projeto, cada apresentação vai ter o seu diferencial, né? É a forma como eu trabalho. Eu gosto de descrever um pouco do projeto, eu gosto de colocar os valores relativos aos terceiros separados, eu gosto de criar um quadro de inspirações para ele entender qual é a minha linha criativa, eu gosto de explicar para ele como é que eu cheguei naquela linguagem, mas isso, gente, é o que eu espero entregar para o meu cliente. Só um pouquinho que eu acho que meu computador está desligando aqui. E é isso que eu considero importante, né? Então, oi para todo mundo que chegou agora. A gente conversou bastante hoje sobre preço e espero que tenha ajudado vocês a, né, abrir um pouco o pensamento em relação a isso. Cada projeto é único, por mais que a gente já tenha referências de números, a gente precisa realmente estar adequado eu ia falar o budget, na verdade, ao orçamento do cliente, mas sempre deixando muito claro o valor que a gente tem e garantindo e entregando, né? Falando e garantindo, sendo íntegro naquilo que a gente prometer, porque é só isso que vai fazer com que a gente possa cobrar o preço que a gente acredita e acha justo cobrar. Então, como eu falei para vocês, a gente vem conversando e as conversas têm sido bem legais, eu tenho recebido algumas respostas muito positivas dessa troca, então convido vocês para sexta-feira, às 15h30, a gente está no ar de novo aqui na live, falando daí então sobre equipe, tem bastante gente me perguntando sobre, mas eu trabalho sozinha, como é que eu faço, como é que eu começo, como é que eu convido pessoas, é uma coisa também bastante, vale uma reflexão, né, sobre o que a gente precisa, o que a gente deseja e o que a gente pode ter de equipe, como conquistar uma equipe engajada. Então, nós vamos conversar sobre isso na sexta-feira. E aí, fica também um convite, porque daí eu fiz um levantamento aqui de tudo que a gente já conversou e eu sinto que tem coisas que a gente pode ir um pouquinho além e outros eu acho que tem dúvidas ainda muito iniciais principalmente sobre empreender, sobre como né, pensar o negócio desde o começo. Então eu tive uma ideia e fica um convite, eu quero fazer, né, agora para vocês em primeira mão. Na quinta-feira que vem, que é um dia mais calmo para mim,
eu quero fazer de noite, às 8 horas, né? Que daí eu já tô em casa, tá bem mais tranquilo. Eu queria fazer um webinário mais completo, para a gente falar um pouquinho mais sobre como viver, né? Fazendo eventos, né? Como pensar nele como um negócio, como a gente poder começar e para quem ama essa área e de repente acha que pode ser o caminho, então de repente é isso que está faltando, a gente pensar em algo desde o começo, como começar, vou contar um pouquinho mais de como que eu comecei. Então, quero fazer o convite para vocês na quinta-feira, acho que é dia. Deixa eu olhar aqui. Quinta-feira, dia 19. Quinta-feira, dia 19, então fica o convite para vocês às 8 horas da noite. Vou mandar um convitinho. E daí nós vamos fazer uma conversa um pouco mais extensa. Então venham mais preparados aí para a gente conversar um pouquinho mais. E a ideia é essa: é como a gente viver, né? Trabalhando com eventos corporativos, fazendo com paixão, trazendo aí o seu, né, coração para dentro do negócio. E eu acho que, né, estão surgindo algumas pessoas aí que estão mostrando bastante interesse, então achei que era hora da gente conversar um pouquinho mais sobre isso, tá? E, ai, que delícia! E, ó, sexta-feira, 15h30, vou estar aqui de novo, a gente vai falar sobre equipe. E para quem não viu ainda as lives anteriores, se quiser, me manda aqui uma mensagem inbox que eu marco vocês ali no Facebook, porque o Instagram não tem, mas o Facebook tem os conteúdos. Eu tô puxando alguns para o YouTube, porque eu já vi que ali fica mais fácil de achar mesmo, aí mando o link para vocês. Tá bom, gente? Muito obrigada. Tô bem feliz. Hoje já tinha bem mais pessoas aqui online. E é assim, vamos buscar aí realizar. Eu digo para vocês que eu tô muito feliz porque eu faço uma coisa que eu amo e assim, acho que só quando a gente tem ali o primeiro evento entregue, a gente olha a cara de alegria das famílias, das pessoas, a gente começa a ver que tudo aquilo que a gente faz muito sentido, sabe? Mas quanto mais organizado, quanto mais... E não é padrão no sentido daquela coisa dura, não. É método, assim. Quanto mais funciona direitinho, vai ficando mais fácil de fazer. A roda vai girando muito mais tranquila, você vai vendo que as coisas têm um porquê de acontecer numa ordem. E ela vai acontecendo naturalmente. E daí, quando você entrega o evento, você fala, ufa, esse foi mais fácil do que o anterior. E esse vai ser mais fácil que o próximo. E aí você vai vendo o que vai acontecendo. E aí você pode ter a cabeça mais livre para pensar em coisas mais legais para o outro, né? E não as coisas que já sabe que tem que acontecer. Tá bom, gente? Então, tá. Então, ó, muito obrigada. Estou muito feliz de ter vocês aqui de novo. Para quem está sempre aí, né? Vânia, Silvia, olha, estou muito feliz. E não esquece, manda mensagem se quiser que a gente puxe algum outro tema. Essas lives vão continuar acontecendo porque elas realmente me ajudam. E aí eu vou botar o link de novo da pesquisa. Para quem não respondeu a pesquisa, responde lá, porque daí é legal, porque daí eu conheço um pouquinho mais vocês. E aí por ali eu sei mais ou menos o que a gente pode trazer de conteúdo para dividir, tá bom? Então, ó, muito obrigada e até sexta-feira. Tchau, tchau. Ai, vou botar aqui o link antes, peraí. Antes que eu... não, tem que botar... Olha eu aqui falando bom assim, né? Não, mas é rapidinho, só vou botar o link aqui. Não vou ficar dando bull em vocês, não. Ó, quem não respondeu ainda, por favor, responde lá. Tô adorando os coraçõezinhos. E, ó, vou botar aqui, quinta, dia 19/7, 20 horas, ok? Aí, assim, ó, para ser avisada, para lembrar, né? Se quiser, manda naquela, como é que fala? Naquela setinha que tem aqui embaixo, ó, você me manda um e-mail, que daí o e-mail eu consigo mandar uma mensagem para vocês para lembrar do dia na quinta-feira, para lembrar vocês, tá? E eu tô preparando umas coisinhas especiais para quinta-feira, um workbook para vocês baixarem, com algumas ajudinhas aí de como começar. Mas aí eu vou contar isso tudo lá. Não posso contar tudo antes, não, que senão perde a graça, tá bom? Beijo, agora eu vou mesmo. Tchau, tchau.
Beijo, beijo, beijo.